Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, vamos dar início então ao nosso encontro de hoje. Eu gostaria de retomar com vocês, de maneira bem resumida, né, o que nós tratamos na semana passada. Alguns não estiveram, mas puderam ou ainda poderão, né, acompanhar pelo canal lá do YouTube, né, os vídeos que estão sendo postados. Na semana passada nós falamos um pouco sobre o desígnio de Deus, a vontade de Deus para o homem, né? Que essa vontade de Deus para o homem, Ele que é infinitamente bom, cheio de misericórdia, cheio de amor, quis amar o homem e por isso criou o homem. Né? Na sua infinita bondade, não precisava criar o homem, mas quis criar o homem por pura bondade, porque Ele é bom, porque Ele é amor. E ao criar o homem, Ele então quer revelar-se a cada um de nós. Então, hoje, nós vamos dar uma... E falamos também, né, na semana passada sobre a estrutura do catecismo, né? Que ela tem uma estrutura que é dividida em 4 partes, onde nós vamos tratar sobre o que nós cremos, a nossa fé, a profissão de fé, sobre os sacramentos, que é a vida da fé, né, sobre os mandamentos que nos conduz para essa realização da nossa vivência da fé, e a oração do Pai Nosso, que nos faz ter intimidade, nos faz aproximar, ter uma vida espiritual com Deus. Tá certo? Primeira parte do catecismo, nós então damos início nesse encontro. É a primeira sessão, né, da primeira parte. A primeira sessão da primeira parte, que é a profissão de fé, né, que é nós vamos basear na oração do creio em Deus Pai. É bom a gente ter sempre em mente esse símbolo, né? Na semana passada eu falava sobre o símbolo da fé, esses 2 símbolos em especial que nós conhecemos, que é o símbolo apostólico e o símbolo niceno-constantinopolitano. O símbolo apostólico, porque diz respeito às primeiras vivências dos apóstolos, e conforme a tradição, esse símbolo foi formulado pelos próprios apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim por diante, né? Tem todos os artigos da nossa fé. E o símbolo niceno-constantinopolitano, porque foi definido nos concílios de Niceia e de Constantinopla. Por isso, niceno-constantinopolitano, que é um símbolo da fé, onde ele é mais bem estruturado, assim, no sentido de ter mais artigos da fé, e ele tem alguns desenvolvimentos teológicos, né? A gente fala que crê em Deus Pai Todo-Poderoso. No Niceno a gente diz, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e assim por diante. Os desdobramentos, a estrutura é a mesma. Pai, Filho, Espírito Santo, Igreja, a ressurreição e os outros artigos da fé. A estrutura é a mesma. Só que dentro dos artigos da fé, ele se desenvolve mais. Então nós não vamos pegar só o símbolo apostólico, nem só o símbolo niceno-constantinopolitano. Vamos usar dos 2, e dentro da estrutura do catecismo, ele vai estar realçando e pincelando todos esses, os 2 símbolos de modo especial. Tá certo? Hoje, como eu tinha dito na semana passada, nós vamos nos orientar com os 2 livros, tanto o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, como também o catecismo mesmo da Igreja Católica. Tá certo? A primeira sessão nos fala sobre o início,
da profissão de fé. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E o nós cremos, né, que de modo assim bem resumido, já antecipando algumas coisas, o eu creio é o meu modo de pensar, o meu modo de crer na minha subjetividade, na minha individualidade, e o nós cremos é porque nós não estamos destacados da fé da igreja. A nossa fé, ela não é subjetiva. O meu modo de viver a minha fé na minha pessoa humana, ela tem uma realidade subjetiva, mas ela é orientada pela objetividade. Ela é objetiva, é a igreja que crê, porque recebeu de Cristo essa fé. Nós não cremos naquilo que nos... não, eu acho que Papai Noel existe, então eu creio. Não é o meu acho. Né? A minha fé é professada por mim, essa realidade é subjetiva, é minha. Eu professo a fé, mas eu professo uma fé que recebi, não uma fé que eu inventei, não uma fé que eu elaborei dentro da minha cabeça e pronto. Então nós precisamos entender que a fé que nós temos, ela vem de Deus, foi Deus que deu. Cristo entregou a fé para a igreja, e agora a igreja recebe essa fé. Então nós vamos ver essas duas realidades. Quando professamos nossa fé, começamos dizendo, eu creio ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, perguntamos-nos, o que significa crer? E aí fica a pergunta para vocês. O que significa crer? O que é crer? O que é a fé? Porque é interessante a gente pegar, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é importante trazer a Bíblia, porque aí vocês podem ir conferindo. Diz que a fé é o fundamento da esperança. A fé é o fundamento da esperança, como diz em Hebreus. É uma certeza acerca daquilo que não se vê. Se nós víssemos todas as realidades com clareza, não precisava de fé. E aí eu faço já uma pergunta para vocês. No céu, a gente tem fé? Vai precisar de fé? Sim ou não? No céu nós não precisamos de fé. Porque no céu é visão de Deus. Veremos Deus face a face. A fé é o que sustenta a nossa esperança, porque a esperança nos dá a fortaleza. É claro que a gente vai ver a fé, a esperança e a caridade, as virtudes teologais lá mais para frente, mas a esperança nos dá a força para continuar caminhando mesmo em meio ao sofrimento. Temos dificuldades na terra, mas temos a esperança que no céu não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, como diz o profeta para todos nós. Né? No céu, na presença de Deus, não teremos esperança, porque a esperança é algo que se espera. A fé é o fundamento da esperança. Nós esperamos algo? Esperamos. E o que sustenta a nossa esperança? A fé. A fé em um Deus que nos ama, em um Deus que nos criou, mesmo que não precisasse de nós, que nos criou só para nos dar o seu amor. Né? Então, no céu, se nós não vamos ter nem esperança, porque não vai ter mais nada para esperar, tudo vai ser realização, a realidade, né? A realidade realizada. Se não tem esperança, no céu não tem fé, no céu tem amor? Caridade? Tem ou não tem? É a única que sobra. Ou melhor, é a única que basta. Né? Não a que sobra, mas a única que basta. Porque no céu não precisamos de fé porque já temos visão. Não temos esperança porque já não esperamos, já é. Mas a caridade, como diz lá São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, por ora existem as três, a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. A caridade nunca acabará.
Está lá em 1 Coríntios 13. Ela nunca acabará. Por quê? Sem o amor, porque o amor é a essência de Deus, nós não poderemos ir para o céu. Se nos falta a essência, não poderemos ir para o céu. Então, olha só. O que significa crer? A fé é a resposta do homem a Deus que se revela a ele e se doa. Isso aqui é importante e muito bonito. A fé é a resposta do homem a Deus. De um Deus que nos ama, por isso ele se revela, ele nos ama, então ele nos cria, e ao nos criar, ele se revela a nós, porque nós não podemos conhecer Deus com plenitude, se não for Deus que nos fale de si mesmo, se mostre para nós. Por isso nós cremos, a nossa fé é baseada na revelação. Ela não é baseada somente na ciência, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A ciência é importante, mas não basta para nós, porque o que nós cremos, a fé que nós temos, ela é baseada no que Cristo nos falou de si, no que Cristo nos mostrou do Pai, no que Cristo falou do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos revela e nos dá a graça de compreender tudo o que Cristo nos falou. A revelação vem por Cristo. Certo? Então, a fé é essa resposta do homem. Deus nos criou, se revelou, Ele se doa a nós, e agora o que nós fazemos? Respondemos a Deus com a fé. Ele nos ama. Como é que eu respondo a Ele? Através do amor que Ele me deu, eu respondo a Ele com fé. Trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem, em busca do sentido último da sua vida. Qual é o sentido último da nossa vida? Lá no Tecendo Fio de Ouro, quando a gente fez o curso passado, nós falávamos sobre isso. A origem do homem é quem? O fim do homem é quem? Nós viemos de Deus e voltamos para Deus. Essa é a realidade do homem. Então, a fé nos ajuda a compreender a finalidade, a nossa origem, porque viemos de Deus, e o nosso fim, porque voltamos para Deus. Princípio e fim. Lembra lá do Apocalipse, de São João, quando Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega. Né? Aquele ancião que fala para João, o evangelista, é Jesus. Né? Então ele diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Cristo é a origem de tudo. O Pai cria, Ele é a palavra criadora. Ele é a palavra que sai da boca do Pai. Ele é a origem de tudo e Ele é o fim de tudo. Todas as coisas foram feitas por Ele, prólogo de São João, João capítulo 1. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito existiria. Tudo foi feito pelo Verbo. Então nós temos aqui essa realidade, onde o homem encontra o sentido da sua vida, e por isso nós precisamos considerar aqui, no capítulo 1, o homem que busca Deus, a busca de Deus. Depois nós vamos falar sobre a revelação divina. Nessa primeira parte, o homem busca Deus. O homem quer conhecer Deus. O homem quer entrar nessa ciência de Deus. Agora, não basta somente o homem buscar Deus. É preciso que o homem receba a revelação divina, pelo qual Deus mesmo se apresenta a nós. No terceiro capítulo, a nossa resposta de fé. Olha só, o homem quer Deus, porque dentro do nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, existe um vazio, existe uma lacuna. Ela só pode ser preenchida com Deus. É o que satisfaz a alma do homem. Disse na semana passada, repito agora. Santo Agostinho dizia, né, falando do Salmo, eu procurei algo que preenchesse a minha vida.
Eis que procurava fora, mas ele estava dentro de mim. E a minha alma não descansa enquanto não repousa em Deus. Então, a nossa alma, ela tem uma sede. Muitos teólogos dizem, aprofundando essa realidade, até aprofundando o Salmo que fala que a nossa alma, a minha alma tem sede de Deus, de vós, ó meu Deus. A minha alma anseia pelo Deus vivo. O Salmo diz isso, né? Então, essa sede que nós temos é como quando a gente está com muita sede, a gente bebe um copo de água daquele bem refrescante e sacia a nossa sede. A realidade de Deus, num exemplo assim bem simplório, seria como essa sede que nós temos e de repente saciamos a nossa sede. Acaba a nossa sede quando bebemos um copo de água refrescante. Então, o problema é que quando a gente bebe um copo de água refrescante, a gente volta a ter sede. Quando a gente bebe de Deus, e isso é uma realidade no nosso fim último, que é o céu, nós não teremos mais sede, porque essa fonte é constante no céu. Enquanto isso, buscamos a Deus para que Ele nos sacie sempre. Certo? Então, essa realidade, da busca de Deus, depois, não tem jeito de conhecer Deus, porque só na minha busca de Deus não tem jeito. Então Deus se mostra, Ele se revela. E se Deus me revela o seu amor, o que eu tenho que fazer então? Dar a minha resposta. Se Ele se mostra a mim, é impossível que eu diga, não, o Senhor se mostra como misericórdia. Como posso não querer a misericórdia? O Senhor se mostra como luz. Como não querer essa luz? Então vem a resposta do homem junto com a revelação. A busca de Deus, revelação, resposta. Está claro essa parte que nós vamos estudar? Sim? Então nós vamos passar para frente. A primeira parte no compêndio faz uma pergunta. Por que há no homem o desejo de Deus? Quem poderia me responder por que dentro do ser humano existe um desejo de Deus? Por que nós desejamos Deus? O que vocês acham? Por que nós temos esse desejo de Deus? Só para que vocês compreendam um pouco a dinâmica desse curso, ele é diferente do Tecendo Fio de Ouro. Porque o Tecendo Fio de Ouro era uma coisa assim mais monólogo. O padre falava e vocês absorvia. Aqui é catequese. Catequese ela precisa ser participada. Então, mesmo que vocês errem, mesmo que vocês não saibam, e pode colar aí no catecismo, não tem problema. Quem traz o catecismo tem essa vantagem. Pode dar uma olhadinha e tentar encontrar uma palavra-chave que nos dá a resposta. Mas por que há no homem o desejo de Deus? Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é amor, porque fomos criados por Ele. Mais alguma coisa diferente? Porque Deus é verdadeiro. Ele é verdadeiro, não está errado, está certo. Mas eu diria algo que fecharia essa colocação de um modo, ficaria redondinho. Eu diria que Deus é a verdade. Mais do que ser verdadeiro. Ele é verdadeiro porque se revela sim, mas Ele é a própria verdade. Nele não pode haver mentira. Mas isso mesmo. Porque dentro do nosso coração, nós temos uma inclinação para a verdade, nós temos a inclinação para o amor, embora perdemos essa verdade, perdemos esse amor, perdemos a bondade. E muitas vezes não queremos conhecer Deus. Por quê? Porque o pecado entrou, mas naturalmente foi nos colocado tudo isso. Deus colocou em nós essa sede. Então, olha só o que o catecismo diz. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem.
Não é uma coisa longe de nós. É uma coisa da nossa essência, na nossa alma, no nosso coração. Está inscrito lá, ó, que nós desejamos Deus, que nós queremos Deus. Já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. Imagina se Deus parasse de pensar em nós. Por um segundo. Vamos exagerar, por 1/1000 de segundo, se Deus parasse de pensar em mim e em você, o que aconteceria? Deixaríamos de existir. Não simplesmente morreríamos, não. Se Deus parasse de pensar em nós 1/1000 de segundo, deixaríamos de existir. Porque Deus pensa em nós todo o tempo. O Salmo 138 fala da onisciência de Deus. Deus que não me conhece, tu me conheces bem, sabe quando me sento, sabe quando me levanto, conhece quando eu estou andando, quando eu estou parado, quando estou sentado, conhece a minha vida desde que eu estava no ventre da minha mãe. Antes mesmo que me tecesse dentro do ventre da minha mãe, tu já me conhecias. O Salmo diz isso para nós. Também uma passagem de um dos profetas diz exatamente sobre isso. Então, porque fomos criados por Ele, essa essência, né, de Deus, esse desejo de Deus está inscrito no nosso coração, e Deus nos atrai a si o tempo todo. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade, a felicidade que não cessa de procurar. Nós muitas vezes procuramos a verdade onde não existe a verdade, ou existe uma parte da verdade. Onde é que está a verdade? Está onde Cristo revelou. A verdade, a plenitude da revelação não está em outro lugar a não ser onde Cristo revelou essa verdade. Ah, a verdade está lá na ciência. Não, parte da verdade está lá. Sementes da verdade estão na ciência, sementes da verdade estão em outras doutrinas, sementes. Mas a plenitude da verdade revelada por Deus está onde Cristo a revelou. Onde Cristo a revelou. A saber, a igreja. A plenitude da verdade, sem medo de errar, porque é doutrina da igreja, a plenitude de tudo que Cristo revelou, e fora de Cristo não há mais nada a ser revelado. Como diz lá em Gálatas, se um anjo baixado do céu, se nós ou um anjo baixado do céu anunciasse para vocês um evangelho diferente daquele que vos temos anunciado, que ele seja considerado anátema, ou seja, sem valor. Porque nós falamos do que Cristo, os apóstolos falavam, né? Nós falamos do que Cristo nos falou. Nós anunciamos o que Cristo anunciou. Revelou para nós. Então, se alguém vier com uma doutrina diferente daquela que a gente está anunciando, porque recebemos de Jesus, que ela seja considerada sem valor, porque não existe outra revelação. Existem algumas doutrinas assim, né, que acredita que um anjo baixou do céu e revelou uma coisa diferente, um livro diferente daquele que Jesus instituiu para nós. Outras doutrinas reencarnacionistas, não vou aqui citar nomes, né, que acredita que depois de Cristo vieram outros profetas, outros iluminados, e trouxeram outra doutrina diferente daquela que Cristo, né, que a de Cristo era complemento da doutrina de Moisés, e agora vem uma outra que substitui a doutrina de Jesus, e aí forma um outro livro segundo fulano de tal. Não existe outra revelação. Porque a verdade nós a encontramos onde Cristo a deixou, deu para nós. E ao buscar a verdade, o que nós queremos? Ser felizes. Eu poderia perguntar aqui, já sabendo a resposta, quem aqui quer ser feliz? Com certeza todos nós levantaríamos a mão. Porque nós queremos ser felizes. É a essência do ser humano.
O problema é que nós buscamos a felicidade onde muitas vezes não a encontramos. E esse é um problema, onde nós nos enganamos. A felicidade está em repousar a nossa alma em Deus. Em sua história até os dias de hoje, os homens têm expressado de múltiplas maneiras sua busca de Deus, por meio de suas crenças, de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, mediações. Apesar das ambiguidades que podem comportar, essas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. O ser humano é um ser religioso por natureza. E não venha me falar assim, uma pessoa, olha, eu vou falar até uma coisa aqui que pode desafiar muita gente, né? Mas um ateu pode chegar para mim falando assim, eu não acredito em Deus. Eu diria para ele, você baseia esse argumento na fé. Ou você consegue me provar que Deus não existe? Você pode até me perguntar, então me prova que Deus existe. Eu digo para você, então, me prova que Deus não existe. Porque a mesma ciência que não consegue provar a existência de Deus, não consegue também provar a não existência de Deus. Para dizer que Deus não existe, precisa de fé. Portanto, o ser humano, até aquele que diz que não acredita em Deus, diz que não acredita em Deus e essa é a sua crença. Ele acredita que Deus não existe. Não é prova, é crença. Portanto, o ser humano é religioso por natureza. Porque Deus nos criou religiosos. Nos criou com essa inclinação para uma realidade sobrenatural, onde não se explica com certeza, não se explica somente com o funcionamento dos nossos neurônios. Nossa vida, nossa alma se liga a uma realidade sobrenatural. Então, olha só. Nós somos um ser religioso, isso está claro. Mas essa união íntima e vital com Deus pode ser esquecida. Nós somos religiosos, somos seres religiosos, mas a gente pode, de repente, num determinado momento da nossa vida, escolher não seguir Deus, não seguir o caminho de Deus e ignorar. É o que muitas vezes os ateus fazem, né? Eles ignoram a realidade religiosa que nós temos, naturalmente. E até rejeitada explicitamente pelo homem. Pode ser ignorada e pode ser rejeitada. Tais atitudes podem ter origens muito diversas. Por exemplo, a revolta contra o mal no mundo. Eu não sei se vocês já pararam para se perguntar, por exemplo, assim, se Deus existe mesmo, por que existem tantas pessoas deficientes, por exemplo? Que tem porta alguma necessidade especial. Se Deus... o caso daquela menina que foi assassinada, né? Está sendo falado nos noticiários por aí, que veio de Rondônia e agora foi assassinada aqui em Goiânia. Se Deus existe, então por que Deus permitiu, a menina tinha toda uma vida pela frente, permitiu que isso acontecesse? Às vezes a gente questiona essa realidade. Na verdade, a resposta não está na bondade de Deus e se Deus existe ou não existe. Está na origem do mal, que está na ausência do bem. Santo Agostinho dizia sobre isso, ele fala do mal não como ele fala do mal como uma realidade de ausência. Assim como a escuridão é a ausência de luz, o pecado é a ausência da graça, o mal é a ausência do bem, ou seja, a ausência de Deus. Se nós caminhamos para um caminho que nos leva para um caminho contrário, que nos leva para longe de Deus, quanto mais caminhamos para esse lado, mais nos distanciamos de Deus e vamos ficando então ausentes. A perda da graça vai nos deixando então vazios da graça, e o mal vai então entrando na nossa realidade humana. Então, olha só.
a revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosa, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes. E aqui lembra que eu falei que os crentes não são os protestantes, os crentes são os católicos que creem, né? Então, o mau exemplo dos crentes torna então visível essa realidade, né, da distância, né, de Deus, de ignorar Deus e de abandonar Deus. Então, olha só, continuando, né, as correntes de pensamentos hostis, ou seja, inimigas da religião, e finalmente essa atitude do homem pecador que por medo se esconde diante de Deus. Quem é que se escondeu diante de Deus quando teve medo, quando pecou? Adão e Eva, né? Vamos recordar um pouquinho a história? Como é que Deus tratou o homem e a mulher depois que eles pecaram? O mal entrou na vida de Adão e Eva, não é verdade? Eles desobedeceram a Deus, eles comeram de um fruto que era proibido. Simbolicamente, né, esse fruto traz para nós essa imagem de que Deus havia nos dado um direcionamento para a nossa felicidade. E nós quisemos, porque nós queremos ser felizes, mas pegando um atalho. Nós quisemos ser felizes, mas não queríamos andar no caminho de Deus. Queríamos pegar um atalho, um outro jeito por nós mesmos de ser felizes. Mas o homem não pode ser feliz por si só. Ele precisa de Deus para ser feliz, porque Deus é o que completa o coração do homem. Então o que aconteceu? O homem percebeu a sua nudez, perceberam que estavam nus. O que eles fizeram? Se esconderam. Aí eles foram lá na figueira e pegaram as folhas de figueira e tamparam, né, a nudez deles. A figueira representa na Bíblia a lei, representa o templo, né? A vinha do Senhor, a figueira no meio da vinha do Senhor, representa a lei que governa, que direciona, que leva, né, o povo de Deus para Deus, é um símbolo. Então, eles tentaram, através da lei, tampar a nudez do pecado por meio da lei. Mas nós não somos salvos pela lei. São Paulo diz para nós que não é a lei que nos salva. A lei nos ajudou e nos ajuda, mas se não tivesse o pecado, não precisava da lei. A lei existe porque existe o pecado. O que nos salva? O que nos salva é a graça. O homem tentou pela lei tampar a nudez, mas não adiantou. O que Deus fez? O que Deus fez com o homem e a mulher? Perdoou. E qual é o sinal do perdão de Deus? O homem pecou e perdeu a graça. Ficou nu diante de Deus. Até que tentou remediar, tentou tampar a nudez. Mas não bastava. Por nossas próprias forças não tem jeito de perdoar os nossos pecados. Ou por acaso a gente matando um cordeiro, sacrificando, vai perdoar o pecado de alguém? Esse cordeiro tem poder de perdoar pecado? Não adiantava. O homem tentou durante muito tempo, com as suas próprias forças, tampar os buracos que ele colocou, mas não adianta. É necessário que Deus mesmo venha tampar os nossos buracos, né? As nossas falhas, nos devolver a graça. É Ele que nos salva, por isso precisamos de um Redentor. Como é que Deus nos salva? Nos dando Cristo. E como isso está simbolizado lá no Gênesis? Como Deus devolve a graça para o homem? Se o homem tenta tampar com as folhas de figueira, como é que Deus devolve a graça? Ele tece de couro, de pele de animais, pele de, eu não lembro agora qual era, não sei se era de cordeiro, se era de camelo, não sei, tece com couro, com pele de animal, uma veste e reveste o homem e a mulher para tampar a nudez deles. Olha o simbolismo, né? Se o homem tentava pela lei, pelo sacrifício dos cordeiros, agora não é essa realidade. Nós fomos, como diz lá no Novo Testamento, fomos revestidos de Cristo.
Fomos lavados do nosso pecado, vestimos, lá no Apocalipse, os eleitos, os santos, eles têm vestes brancas, que foram alvejadas no sangue de quem? No sangue de quem que foram alvejados as vestes dos santos lá no Apocalipse? Sangue de quem? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não abandona o homem no seu pecado, ele devolve a graça que o homem perdeu por culpa própria. É culpa nossa. Pecado é culpa nossa, fomos nós que pecamos. E mesmo assim Deus não abandonou, ele devolve a graça em Cristo. Só que isso, estou fazendo já algumas associações, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, para que vocês possam compreender também essa dinâmica da Sagrada Escritura, né? Essa dinâmica do Antigo e do Novo Testamento, porque não são duas realidades distintas, fala do mesmo Cristo, é a mesma realidade. Então olha só, o homem que se esconde diante de Deus e foge diante do seu chamado, esse é um grande problema, né? Aí o Salmo 105 diz assim: alegre-se o coração que busca o Senhor. Se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, este de sua parte não cessa de chamar todo homem a procurá-lo. Olha que interessante, reforçando aquilo que eu já falei agora há pouco. O homem foge de Deus porque tem vergonha de Deus, se sente nu. Deus não cessa de buscar o homem e de chamar o homem de novo à comunhão. Deus nos chama, Ele nos busca, né? Para quê? Para que o homem possa procurá-lo, encontrá-lo e ser feliz. Encontrar a felicidade. Mas essa busca exige do homem todo o esforço de sua inteligência e retidão da vontade. Para que a gente possa encontrar a Deus, e eu falei isso muito no Tecendo Fio de Ouro, é necessário que a gente tenha inteligência, ou seja, um conhecimento intelectual também, a gente saiba raciocinar, saiba entender, saiba ver os mistérios, a revelação dos mistérios, mas também a vontade, e essa vontade está associada também à liberdade. A vontade, eu desejo Deus. Mas eu busco Deus porque sou obrigado? Não, porque sou livre. Eu posso escolher o mal ou o bem? Posso. Mas eu sei que para que eu seja feliz, eu preciso escolher o bem. Porque se eu escolher o mal, eu não sou livre. Eu sou escravo da minha maldade. Eu sou escravo do pecado. Por quê? Porque fui criado por Deus para o bem. Essa é a essência do homem. O pecado tentou destruir, rabiscou a imagem de Deus, né? Ela é como se a gente tivesse pegado um spray, né? E rabiscado uma obra de arte, rabisquei a obra de arte, a imagem e semelhança de Deus que estava gravada em mim, rabisquei. Mas Deus vai lá, Deus é o grande restaurador, né? Ele não é só criador. Aqui é interessante essa comparação. Deus não é só criador, porque o mesmo Deus que é capaz de criar todas as coisas do nada, Ele é capaz de recriar. Deus é criador, mas em Cristo Deus é criador, o Pai é criador no Filho, o Verbo, Ele é recriador no mesmo Filho, no mesmo Verbo. Vou fazer aqui um adiantamento. Em quantos dias o mundo foi criado? Não, 6. Em 6 dias, no 7º, Deus descansou. Não é verdade? E qual foi o primeiro dia da criação? Domingo, não a segunda. O primeiro dia foi o domingo. É o primeiro dia. Em latim, né, domingo, domenicus, tem uma raiz em dia do Senhor. No inglês, que é derivado de línguas anglo-saxônicas e tudo mais, o domingo em inglês, por exemplo, é Sunday, que é dia do sol.
tem uma origem um pouco mais pagã, mas é a origem da luz. Deus no primeiro dia disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então Deus começa a criar no dia do Senhor. Para os judeus, o sábado, e para algumas igrejas, né, que são derivadas dessa mesma linha de pensamento dos judeus, o dia de descanso é o sábado, porque o sábado é o dia que na Bíblia Deus descansou, o 7º dia. Né? Então é o dia, para os judeus, né, é chamado de sabá, que era o dia da celebração. O sábado para o judeu é sacratíssimo, né? Para nós não. O sábado para nós é o dia do descanso do Senhor no Antigo Testamento, mas para nós se torna o dia do descanso de Cristo sepultado. Porque Cristo morre na sexta-feira da paixão. É na sexta-feira, no dia do sacrifício do Cordeiro. Eles sacrificavam a partir das 18 horas, que já era o sábado para eles. Eles sacrificavam o cordeiro, ou melhor, antes das 18, né? Eles sacrificavam na sexta, porque a partir das 18 eles não podiam mais fazer nada. Não podiam nem sacrificar o cordeiro. Então, Cristo morre às 3 horas da tarde, como o cordeiro era sacrificado também, ainda na sexta-feira. No sábado, que era o dia do descanso do Senhor, e é interessante aqui, voltando na sexta. Cristo morre no dia em que o homem nasce. O homem foi criado no 6º dia. Cristo morre no dia em que o homem nasce. E o homem nasce e peca, morre. Cristo morre no dia em que o homem morre. Porque ele nasce, na sexta-feira, no 6º dia, né? Ele já nasce, ele desobedece a Deus e morre. E Cristo morre para que o homem tenha vida. Morre no lugar do homem, se fazendo o homem verdadeiro. Então, o que para os judeus o sábado era dia de descanso, porque Deus descansou da criação, Cristo descansa no sepulcro da recriação, porque ele morre, é sepultado, fica lá descansando no sepulcro o sábado inteiro, e quando é no domingo, que é no dia do sol, lá para os pagãos, ou no dia do Senhor, para os crentes, né? Cristo ressuscita no dia em que começou a criação. Para quê? Para que ressuscitado, ele então recriasse o homem. O homem que tinha morrido, agora Cristo recria. Por isso, para nós católicos, o domingo é por excelência o dia do descanso. É o dia da ressurreição. O dia para nós que marca a recriação. Porque embora o homem tenha sido criado, caiu no pecado, agora ele precisa ser recriado. Em Cristo, Cristo faz nova todas as coisas. Como diz a Sagrada Escritura, um novo céu e uma nova terra. O Cristo renova todas as coisas. O caos do pecado, causado pela desobediência do homem, agora é novamente ordenado. Ele é reordenado, porque Cristo recria o homem, dando ao homem, com a sua recriação, estou lá na frente já, mas tudo bem, antecipei, dando ao homem a possibilidade de ser homem perfeito. Cristo ressuscita com o seu próprio corpo, mas esse corpo é glorificado. Mas Cristo ainda traz as marcas da paixão para mostrar para o homem que é Ele mesmo, para mostrar para o homem que agora Cristo ressuscitado não é mais não volta a ser somente realidade divina. No céu, Cristo ressuscitado é homem e Deus. Ele continua sendo homem e Deus. Vocês viram já o símbolo do ano da misericórdia?
Vocês já repararam que aqueles dois personagens, para quem não viu, é Cristo carregando o homem como se fosse uma ovelha nos ombros. E o rosto do homem está bem assim colado com o rosto de Cristo. Né? E esse rosto aqui colado traz uma confusão, ou seja, uma fusão do olho de Cristo com o olho do homem. E é muito interessante a explicação dessa fusão do olhar de Cristo, porque o Pai, em Cristo, olha o homem com os olhos humanos. E o homem, através do olhar de Cristo, que é Deus, olha para o Pai, olha para Deus, através da revelação de Cristo. Cristo feito homem une duas realidades que estavam separadas por causa do pecado. Ele une Deus e o homem de novo. E aí sim a nossa alma descansa em Deus. Porque Cristo nos possibilita. Então na ressurreição de Cristo, o corpo de Cristo é glorioso, é corpo humano, mas glorificado. Do modo como o nosso também vai ser no céu. Quando Cristo voltar no último dia. Mas isso aí a gente vai ver lá na frente, quando estiver falando, creio, na ressurreição da carne, na vida eterna. Né? Aí a gente vai ver lá mais para frente. Tem alguma dúvida sobre isso, na volta que eu dei? Não? Então passemos para frente. Como se pode conhecer a Deus apenas com a luz da razão? Eu faço a pergunta para vocês. É possível conhecer Deus só com a luz da razão? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Ah, vocês erraram. É possível conhecer Deus com a luz da razão, mas não é possível conhecer Deus em sua plenitude com a luz da razão, somente com a luz da razão. É possível conhecer Deus? É. Porque o homem, por natureza, é um ser religioso e ele busca suas explicações em realidades sobrenaturais. Não precisa muito conhecimento científico, por exemplo, para poder pensar que, supostamente, vou falar um pouco de ciência aqui, supostamente, se de fato existiu o Big Bang, que foi aquela expansão, explosão do átomo que se expandiu e se tornou o universo em que nós vivemos, com suas constelações, galáxias e tudo mais, quem é que foi que fez o átomo? É necessário que algo seja causador disso. E esse algo que causa isso tem que ser algo sem causa. Deus é esse algo sem causa, porque ninguém causou Deus. Pergunta de criança, né? Eu acho que todo mundo já deve ter se perguntado. Se Deus criou todas as coisas que existem e Deus existe, quem é que criou Deus? Deus não é criado. Ele não pode ter sido criado porque ele é criador, ele não é criatura. A relação é de consigo mesmo, é daquele que é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é a plenitude. Nada criou Deus. E o que existia antes de Deus criar o mundo? Primeiro, não podemos dizer antes de Deus criar o mundo, porque não existia o antes. Não existia o antes, porque o antes, o agora e o depois passa a existir quando Deus cria o mundo. Porque ao criar o mundo, Deus cria o tempo. Então, entre aspas, antes de Deus criar o mundo, que não existia antes, existia Deus. Somente Deus. Não existia o antes. Vocês entenderam isso, né? Não existia antes porque não existia tempo. Antes é relação de tempo. O agora e o depois também. Para Deus, para a gente entender a eternidade de Deus, poderíamos dizer que Deus, em Deus, existe um eterno agora. Tudo é um agora. Vamos lá em Abraão. 1900 mais 2017, 3917, é isso?
Você que é boa de matemática? 3.917 anos, 16, 17 anos, para trás, né, atrás, Abraão existiu. Depois veio Moisés a 1.200 anos antes de Cristo. Depois veio Cristo no ano 0. Depois vem o Santo Agostinho ali no século III, no terceiro século. Depois vem, assim por diante, Idade Média, e chega no tempo de hoje. Para Deus é uma realidade só. Porque Ele está fora do tempo, Ele é eterno, Ele não está dentro do tempo. Então, o que existia antes de Deus criar o mundo? Antes, entre aspas, existia só Deus. O mundo foi criado porque Deus é bom e quis manifestar o seu amor. Só por isso, pela benevolência divina, pela bondade dele. Porque Ele é bom. Porque Ele não é egoísta, Ele não é estancado. Nem no amor, Deus é estancado em si mesmo. No amor, o amor é algo que vai para o outro. O evangelho de hoje diz muito isso, né? Que nós não podemos ser egoístas, porque a mãe dos filhos de Zebedeu pede um para sentar do lado direito, outro para sentar do lado esquerdo lá no céu. E ele se esquece que ir para Jerusalém é entregar a vida. Jesus estava indo para Jerusalém para morrer. E ele vai para Jerusalém para servir, porque o amor vai ao encontro. O amor vai ao encontro do outro. Então essa é a realidade, né? Como se pode conhecer a Deus, então, apenas pela luz da razão? Partindo da criação. A criação, poderíamos dizer assim, de um modo simples, tudo que existe na criação são pegadas de Deus. Quando a gente vai num lugar, né, no meio de uma floresta, de uma mata, e quer tentar encontrar um caminho, a gente tenta encontrar os sinais. Sinais de alguém que talvez tenha passado por ali, de uma manada de porcos que talvez passava por ali devastando, né, amassando o mato. O caçador, né, quando vai caçar o tatu, sabe muito bem achar o tatu, porque sabe distinguir ali os sinais que o tatu está por perto. Encontra o buraco, né? Tem todos os jeitos de encontrar. Nós precisamos também, podemos encontrar Deus através das suas pegadas. Se a gente olha, por exemplo, para a nossa própria mão, esse movimento que nós fazemos, se nós prestamos atenção na nossa condição humana, nosso cérebro, imagina uma realidade. O nosso cérebro não é eterno, a nossa mente, mas é infinito. Pega o melhor computador do mundo, vai colocando coisa na memória dele, chega um momento que ele para, ele trava. Você pode colocar coisa na sua cabeça, de experiências, de vivência, o seu cérebro ele é acumulativo. Às vezes a gente guarda no subconsciente ou no inconsciente, às vezes acontece disso, a gente guarda lá. Mas um dia a gente pode acessar e está lá. É infinita a nossa memória. Se a gente olha essa nossa capacidade de, através dos nossos neurônios, a comunicação que existe entre eles, e faz todo o movimento que nós temos, né, as experiências sensíveis que nós temos, é impossível pensar que essa realidade é somente uma evolução do macaco, falando aqui de maneira grotesca. Claro que a gente sabe que a teoria da evolução, ela não se limita a pensar que o homem derivou do macaco. Não é tão grotesco assim. Mas nós sabemos que o ser humano foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Não existe uma evolução. Porque senão, se a gente pensasse numa evolução, então por que não todos os macacos se tornaram seres humanos? Por que ainda existe macaco? Então, mas voltando para essa realidade, né, onde a gente observa a própria beleza e a funcionalidade do corpo humano, é impossível não pensar nessa realidade como um Deus que cria todas essas realidades. Deus é criador. Então, é possível conhecer Deus só com o uso da razão? Sim, partindo da criação, ou seja, do mundo e da pessoa humana, o homem pode simplesmente com a razão conhecer com certeza a Deus como origem e fim do universo.
e como sumo bem, verdade e beleza infinita. Olha como o catecismo traz para nós palavras, chaves, que mostra a perfeição de Deus. Como é que nós podemos dizer que um ser humano é belo? Porque existe a beleza, porque existe o belo. É a partir do absoluto da beleza que nós temos o parâmetro daquilo que é belo. Se Deus não fosse a beleza, o belo, não poderíamos falar, por exemplo, que um ser humano é belo, nem que uma flor é bela, porque a beleza, né, ela pega a sua, ou seja, uma arte, vamos colocar aqui, ela é mais bela quanto mais se aproxima da realidade, né? Por exemplo, a gente vê, tem um quadro que eu passo aqui ali na T2 é aquela ali? Acho que é T2. Tem uma loja ali perto de um posto de gasolina de Cristo naquele filme A Paixão de Cristo, quando ele está com um turbante assim, todo enrolado, né? E ficou muito bonito. Mas por que é belo? Porque se aproxima do real. Não existe criatura mais bela do que o ser humano, porque é o que tem a imagem e semelhança de Deus, é o que se aproxima de Deus. É o mais belo. Uma flor é bela na medida em que ela reflete a beleza de Deus. O parâmetro é a beleza. Para que haja algo belo, é necessário que tenha como parâmetro o belo. Se existe um belo, que é belo, é porque existe o belo, que é Deus. Certo? Em relação à beleza, em relação à bondade, quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais bom ele é. Quanto mais ele se distancia de Deus, menos bom ele é. E se ele se ausenta de Deus, ele se torna mau. Aí está aquele conceito que Santo Agostinho também dizia, os padres da igreja também na antiguidade, o próprio catecismo fala, que o mal é a ausência do bem. Se o homem, isso é o inferno. Estou adiantando de novo outro lá da frente, né? Mas esse é exatamente o inferno. Se ausentar de Deus na sua plenitude. Nasceu para Deus, mas rejeito Deus, eu não quero Deus. Isso é o inferno. É a tristeza da alma por poder se preencher com Deus e agora não pode mais porque escolheu não ser de Deus. Entende? A gente às vezes pensa o inferno naquelas figuras apocalípticas, né? Do fogo que arde e não cessa. De fato, a dor da alma é saber que nós somos criados para Deus, por Deus, para Ele, e nós não temos mais Ele, porque escolhemos estar longe dEle. Entende? Então, para saber que algo é bom, essa realidade precisa se aproximar do bom. O jovem rico chega perto de Jesus e diz: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus diz para ele: por que você me chama bom? Só Deus é bom. Poderíamos ler aqui, né? Só Deus é o bom. O jovem rico, ao dizer para Jesus, bom mestre, ele está reconhecendo: você é Deus. Ele reconheceu em Jesus o próprio Deus. Bom mestre, por que você me chama bom? Só Deus é bom. Jesus não estava repreendendo ele, mas que ele tivesse consciência. Estava fazendo um questionamento para que ele trouxesse a sua consciência de que só Deus é bom. Ou seja, se você me chama de bom, é porque você deve me reconhecer como Deus. Porque eu sou de fato. Jesus fala muitas vezes, né? Eu sou, e esse título, eu sou, significa, é a tradução do Javé, que significa, eu sou aquele que é. Esse é o nome de Deus. Então, quando
quando os judeus perguntavam para Jesus, por acaso você é o Filho de Deus? E Jesus diz, eu sou. Não é somente eu sou o Filho de Deus, não, eu sou o Filho de Deus. Não. Ele está dizendo, eu sou Deus. Por isso o sumo sacerdote rasga as vestes de raiva, dizendo, como é que pode? Blasfêmia. Esse homem está dizendo uma blasfêmia, como que ele afirma que ele é Deus? Ele é um homem. Só que ele não conseguia compreender, né, o mistério da encarnação. Ele não conseguia compreender isso, eles não conseguiam. Jesus, ao dizer, eu sou, ele está dizendo, Javé. Ele está se revelando como Deus. Né? Então tem esse significado. E também, já falamos da beleza e da bondade. E aí entramos num outro atributo de Deus. Deus é bom, Deus é belo e Deus é a verdade. Quanto mais próximo de Deus, a realidade é verdadeira. Por isso não basta dizer somente que Deus é verdadeiro, Ele é a verdade. E os seres que se aproximam de Deus são verdadeiros. Quanto mais próximo, mais verdadeiro. Quanto mais distante, menos verdadeiro. E ausente de Deus, mentira. Certo? Está compreendido isso, gente? É possível conhecer a Deus com a razão? Sim. Mas não é possível conhecer a plenitude de Deus somente com a razão. Porque existe um outro tipo de conhecimento de Deus que São João Paulo II diz na encíclica Fides et Ratio, que significa fé e a razão. A fé e a razão constituem como que as duas asas pelos quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Não se pode conhecer Deus só com a asa da razão e nem somente com a asa da fé. Com a asa da razão vira racionalismo, se esquece de Deus. Com a asa da fé se torna fideísmo. E tudo que é ismo é ruim. Poderíamos traduzir aqui como fanatismo religioso. Isso também se distancia da verdade. Nós somos seres racionais, sabemos pensar, podemos pensar e devemos pensar, auxiliados pela fé. Fé e a razão. Duas asas. Não existe passarinho que voa com uma asa só. Não se equilibra. O equilíbrio está nesses dois tipos de conhecimento. Ok? Basta apenas a luz da razão para conhecer o mistério de Deus? Já respondi. Basta apenas? Não. O homem, ao conhecer a Deus apenas com a luz da razão, encontra muitas dificuldades. Além do mais, não pode entrar sozinho na intimidade do mistério divino. Mistério, não se entra no mistério desbravando com a cara e a coragem, se o nosso guia não for o Espírito Santo. Nós só adentramos no mistério quando somos introduzidos. Tanto é que para alguém ser batizado precisa ser introduzidos na fé. Um adulto que vai ser batizado precisa ser introduzido na fé. Se não for, não pode receber o batismo. Sem ser introduzido, precisa de alguém que o introduza, alguém que o coloque dentro da fé. Geralmente essa função é do catequista, né? É também do catequista. Além do mais, não pode entrar sozinho na intimidade do mistério divino. Por isso, Deus quis iluminá-lo com a sua revelação. Não somente sobre verdades que superam a compreensão humana, mas também sobre verdades religiosas e morais que, embora acessíveis de per si à razão, são verdades que nós podemos entrar. Por exemplo, a teologia, a gente faz teologia e usa a razão para poder entender os desenvolvimentos desse estudo. Mas existiam alguns santos que diziam que a teologia é um tipo de estudo que se faz de joelhos. Os santos da antiguidade diziam que a teologia é uma ciência que se estuda de joelhos. Por quê? Não se pode conhecer, estudar Deus sem entrar no mistério, sem entrar na intimidade, sem fazer relação com Ele, sem se relacionar de maneira íntima e pessoal
com ele. Não é possível. Então, estudar, poderíamos dizer assim, olha gente, vamos estudar o catecismo? Vamos. Vamos estudar a Bíblia? Vamos. Tem que ser de joelhos, de maneira simbólica, viu gente? Simbolicamente, precisamos estar em adoração para poder estudar a doutrina da igreja, para estudar o catecismo, para estudar a Bíblia. Tá certo? Elas podem sim ser conhecidas com a razão. Sem dificuldade, com firme certeza e sem mistura de erro. Certo? É possível. Mas, reforçando aquilo que eu disse, não podemos chegar a uma plenitude do conhecimento se não for Deus que nos revela. Certo? Se Deus não nos revela o seu rosto, nós não podemos conhecê-lo. No Antigo Testamento, outra curiosidade, é que Moisés, quando Deus passou, Moisés cobriu o rosto. Porque se ele não cobrisse o rosto e visse a face de Deus, ele morreria. A face de Deus não podia ser revelada. Por exemplo, isso era tão sério, que no Antigo Testamento, quando estavam carregando a Arca da Aliança, ninguém podia tocar na Arca da Aliança. Havia uns elos de ferro que era colocado na Arca da Aliança, onde guardava as tábuas da lei, as tábuas de pedra, que foi dada para Moisés, e eles passavam um pedaço de madeira assim nesses elos de ferro, e os escravos carregavam, os escravos sacerdotes, né, eles carregavam a Arca da Aliança segurando na madeira, nesse pedaço de madeira, né, nesse braço. Porque se tocasse na arca, a pessoa morria. Deus era inacessível. Deus era longe, era distante no Antigo Testamento. Né? Embora ele já se revelava como misericórdia e tudo mais, mas era um Deus que não se tinha acesso a ele, como nós temos. Né? Então aconteceu uma vez que eles estavam carregando a Arca da Aliança, e aí a arca foi tombando, ela foi caindo. E uma das pessoas pegou assim com medo da arca cair, esticou as mãos assim para poder aparar caso ela caísse. Nem chegou a triscar na arca, mas a intenção era de triscar. O que aconteceu? Caiu morto. A inacessibilidade, né, que as pessoas tinham com Deus. Outro exemplo é que no Templo de Jerusalém havia um lugar chamado Santo dos Santos. Era lá no Santo dos Santos que a Arca da Aliança era guardada. Depois que Salomão construiu o templo, dentro do templo tinha um lugar, né, menor, onde era chamado de santuário, ou de tabernáculo. Hoje a gente chama isso de sacrário, né? A gente vai lá na nossa igreja, tem o tabernáculo, tem o sacrário, né? Tem o Santo dos Santos, o santuário, tudo a mesma coisa. O sacrário é um lugar reservado onde está guardado o Santo dos Santos, porque Jesus é o Santo dos Santos. Mas no Antigo Testamento ninguém podia ver o Santo dos Santos. Ele era velado, havia um véu que separava. Só o sacerdote podia entrar lá, e uma vez por ano, né? Para oferecer o sacrifício. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, porque Deus estava lá dentro. Quando Jesus morre, o que acontece com o véu do templo? Que era uma cortinona mais ou menos de 15 centímetros de espessura. Imagina a grossura, né, que era a cortina do Santo dos Santos. O que acontece com a cortina quando Jesus morre? Ela se rasga no meio. O véu que separava já não separa mais. Porque agora Cristo nos dá acesso ao céu. Antes não podia tocar na arca. Hoje a aliança, na Arca da Aliança. Hoje a aliança toca a nossa língua e entra dentro do nosso coração, imagina. Antes não podia tocar Deus, hoje Deus entra dentro da nossa vida. Antes Deus era guardado numa arca, hoje nós somos a arca. Hoje o único véu que nos faz não ver Cristo na sua forma humana
é o véu da Eucaristia. Nós vemos Cristo, mas não vemos forma humana. Mas vemos o humano, vemos o divino. Cristo todo está lá. Entende? Então, essa realidade, né, é um modo que nós temos, né, de falar dessa proximidade que nós temos com Deus. E aí, como se pode falar de Deus? Pode-se falar de Deus a todos e com todos. Posso falar de Deus para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo? Posso. São Paulo lá, entre os gregos, quando ele chegou lá em Atenas, os filósofos, né, que tinham o uso da razão, que entendia todos os mistérios, né, que pensava as ciências do mundo, a filosofia e tudo mais, como é que São Paulo chega lá para os atenienses e começa a dizer para eles? Como é que ele fala de Jesus? Cidadãos atenienses, isso lá na praça pública, né? Eu tenho andado pelas ruas da sua cidade e percebi que vocês são homens muito religiosos. Cada lugar que eu vou, eu vejo que vocês têm um altar que é dedicado a um Deus diferente. E andando pelas ruas de vocês, pelos templos, eu percebi que vocês têm um templo, um altar que é dedicado a um Deus desconhecido. Pois então, é esse Deus desconhecido que eu venho falar para vocês. Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. É dele que eu venho falar. Ele passou pela cruz, ele passou pela morte, mas agora está vivo, ressuscitado. Nós podemos falar de Cristo para todos. Lá para o chinês que é comunista e que não quer saber de Cristo. É claro que se a gente chegar lá na China, talvez a gente seja morto, né? Seja fuzilado. Mas podemos falar de Jesus Cristo, porque embora eles sejam comunistas, embora eles muitas vezes pensam que são ateus, são seres humanos, e por serem seres humanos, por si, são também religiosos. Existem as suas crenças, o seu modo de crer. Então se pode falar de Deus a todos, a partir das perfeições do homem e das outras criaturas. E a partir disso, podemos também falar de Cristo revelado. Certo?